Morro de Souza, da FRJ, sobre a relação entre crime, trabalho, violência e guerra às drogas em Via Ápia, o romance do Giovanni Martins. João Vitor, por favor. Gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá certo. Então, eu vou começar a minha apresentação. Vou abrir aqui o slide. Só um instante. Gente, desculpa, eu precisei atender aqui a porta que teve uma entrega aqui agora. Incrível. Ó, para vocês que é verdade. Desculpa. A gente não duvidou não, João Vitor, a gente acreditou. Pois é, mas é que é muita coincidência, né? Manda brasa. Vou colocar aqui em tela cheia e aí eu não vou mais ver vocês, tá? Ok. Tá todo mundo conseguindo ver em tela cheia aí? Sim. Tela cheia, não. Tela cheia não? Em tela cheia não. Primeiro você tem que colocar em tela cheia, depois você compartilha. Ah, faz sentido. Tá, deixa eu fazer isso então. Agora foi? Sim, agora sim. Tá certo, obrigado, gente. Então vamos lá. Esse trabalho, como já comentado, se chama Relação entre Crime, Trabalho, Violência e Guerra às Drogas em Via Ápia, mas de Giovanni Martins. Acho que é oportuno falar um pouco sobre como ele surgiu. Na verdade, ele vem de um trabalho de disciplina do mestrado, que é o que eu estou cursando no momento. Assim, ele vai compor, ele vai fazer parte também da minha dissertação, que vai ser sobre Via Ápia também. Foi uma disciplina que eu fiz em 2023, se eu não me engano, no primeiro semestre de 2023. É uma disciplina que não é do PPG Leve, é de Ciência da Literatura. A época era Obra, Interpretação e Ética, Crime, Trabalho e Violência. Na época foi ministrado pela Daniele Corpas. E Via Ápia era um dos romances que compunham o corpus da disciplina. Em primeiro lugar, acho interessante fazer... Eu fiz esse trabalho, organizei esses slides seguindo mais ou menos a ordem do trabalho escrito. Então, primeiro, na introdução, eu estabeleço quais são os eixos analíticos do trabalho. E, no caso, o foco principal é o crime e o trabalho e como eles se relacionam com a violência e a política de guerra às drogas dentro do romance. É importante falar também sobre o surgimento desse motivo de Via Ápia. Na verdade, o protótipo de Via Ápia talvez seja um conto que estava em Sol na Cabeça, que é de 2018, que se chama A História do Periquito do Macaco, que é ali onde a gente tem essa primeira representação da instalação das UPPs na Rocinha e as consequências nas vidas dos moradores, em relação também com a dinâmica do narcotráfico, que é uma tônica que vai permear bastante Via Ápia, que é a questão do uso da maconha. Né? Então, assim que a UPP se instala na Rocinha, a produção cai, a qualidade cai, e isso afeta demais os protagonistas do romance, que são todos usuários. Então, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler uma passagem não do Via Ápia, mas do conto, a História do Periquito do Macaco, que para a gente ter uma noção da linguagem que está sendo empregada aqui e
desse começo do que viria a ser o romance do Giovanni Martins. Só um instante. Aí vem a citação. Lá na boca, geral queria mostrar que tava tranquilo, mas dava pra ver que o bagulho tava esquisito. Tô te falando essa parada porque eu lembro que nesse dia eu comprei o Benga lá com eles. Foi a última vez. Depois que os polícia entrou, começaram a vender essa maconha velha, seca, esse chá de burro do caralho que a gente tá fumando agora. Se vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler ambos os livros, mas a linguagem de Veapia é basicamente essa. E é interessante destacar também que nessa história do periquito e do macaco é uma narração toda voltada para a segunda pessoa. Então sempre você tem o uso do você e do tu. Então dá uma impressão de que o narrador está conversando com você enquanto você está lendo. E isso traz uma imersão muito grande na experiência da leitura e uma proximidade maior com aquela história que está sendo contada. E não só nesse conto, mas sobretudo nesse conto, a gente tem o estabelecimento dessa linguagem de cria que o Giovanni vai empregar no romance Veapia também. Agora falando mais especificamente sobre o crime e o trabalho, a gente tem uma análise da trajetória da vida de trabalho dos 5 protagonistas do romance: Wesley, Washington, Biel, Douglas e Murilo. E essa constante relação, essa tensão com a vida criminosa e necessariamente com a violência e a guerra às drogas. Então, nesse primeiro momento, acho importante a gente falar sobre a precarização do trabalho e a uberização dos serviços. Então, a gente tem, sobretudo nesses 2 personagens, o Douglas, que no começo do romance é um entregador de farmácia, ele está ali só para fazer as entregas de forma quase autônoma. O Biel, como um repassador de drogas de luxo, ele vai até as zonas mais favorecidas, até pela proximidade em relação da Rocinha com outros bairros nobres da Zona Sul. Então ele faz essa ponte entre as drogas mais caras e leva até as favelas para poder vender, não só para os amigos, mas para outras pessoas. A gente também tem depois o Murilo, que num primeiro momento ele age como um militar, como um soldado, e depois ele acaba agindo como um autônomo também. E aí nisso eu trouxe a citação da Vera da Silva Pérez e do Abílio, ambos sobre essa questão da precarização do trabalho e a juventude. Abro a citação. Sobre os mais jovens recai todo o peso do desemprego e do trabalho precário. Em torno de suas figuras entrecruzam-se os fios de um mundo social que se vem desenhando nas dobras do mundo fordista em dissolução. Justamente por isso são as novas gerações as que abrem uma senda para compreender as mutações do trabalho e de seus significados. Agora mais especificamente sobre a uberização e a periferia. A uberização é o processo em que um trabalhador informal se vê despojado de direitos, garantias e proteções associadas ao trabalho e arca com riscos e custos de sua atividade. Ele não conta com garantias nem determinações estáveis no que se refere à remuneração por duração da jornada de trabalho. Também é transferida para ele parte do gerenciamento do trabalho. Distante da figura do empreendedorismo ou da autonomia, trata-se de um autogerenciamento subordinado. Essa é a Abílio. E é justamente o que eu estava falando anteriormente sobre a questão dessa uberização, desse trabalho autônomo, que eu falo do Murilo. Qual é a questão do Murilo? Talvez eu até, se tiver tempo, traga uma citação a respeito dele. O Murilo, no começo da história até o meio para o fim da história, ele é um soldado do Exército Brasileiro. E a gente consegue perceber que ele nunca realmente se encaixou naquela função. Crescido e nascido nas favelas, ele, em alguns momentos, precisa subir ao morro, dessa vez não como um morador, mas como um militar. Então ele vai invadir o morro. E aí, nesse momento em que ele se vê numa situação de poder, em que ele passa a se comportar como opressor.
Então, até trazendo o texto do Paulo Freire, né, Pedagogia do Oprimido, a gente tem essa relação entre o oprimido e o opressor. E quando ele constata essa virada, ele já cansa e dali em diante ele sai do exército e acaba optando pelo trabalho autônomo e, sobretudo, também um dos seus passatempos, que acaba virando o surf. Outra virada nessa chave do trabalho é a trajetória do Douglas, que acaba vislumbrando uma nova possibilidade com a arte. E justamente essa arte como resistência e subsistência, porque ele passa a atuar como um tatuador. E como todo tatuador, ele vai eternizar a arte dele na pele de outras pessoas, inclusive de amigos, como os outros protagonistas, a exemplo do Washington. E aí nisso trouxe uma citação do Coito, de 2007, sobre o poder transgressivo da tatuagem, que são transgressões que marcas que tatuam os corpos. E a respeito disso, a gente tem o símbolo da União também entre os amigos, eternizado na pele dele, do Washington, que é a Pedra da Gávea, que em um dos momentos eles fazem uma trilha na Pedra da Gávea. Abra a citação. Não fazia nem um mês, Washington me emprestou uma grana para ajudar no aluguel atrasado, agora vinha com essa ideia de tatuagem que era, na realidade, uma grande prova de confiança. Washington abriu os olhos e viu a Pedra da Gávea. Seu ombro chegava a latejar, mas tinha valido a pena. Agora, especificamente sobre o Biel, que já é esse personagem que está envolvido mais diretamente com o crime organizado. Biel e risco de crime organizado como trabalho, violência e narcotráfico. E aí a gente tem, necessariamente, a leitura do Roberto Schwartz sobre a dialética da malandragem e também a própria leitura do Antônio Cândido. Talvez o Biel seja o personagem mais picaresco dos protagonistas de Viápia, justamente por estar envolvido com esses esquemas da legalidade, com essa questão de ir até as drogas mais caras, as drogas de luxo e trazer para as favelas, e posteriormente ele passa a se envolver mais diretamente com o tráfico, porque ele passa a vender especialmente pasta base de cocaína, que envolve muito, muito dinheiro e muito, muito risco. Então ele se vê entrando em outras favelas, inclusive a favela onde ele cresceu, e nesse momento ele percebe o risco que ele está carregando, porque ele está com uma bolsa cheia de pasta base milionária, sim. E nesse momento ele entende o peso de estar fazendo o que ele está fazendo e de estar envolvido com as pessoas com quem ele está envolvido. Outra coisa interessante sobre o Biel é a racialização dele, porque diferente dos outros personagens, e isso é muito interessante na escrita do Giovanni, a gente não tem nenhum indício direto, não tem nenhuma descrição da pele dos personagens, a não ser do Biel, porque o Biel é o único personagem branco da história. Então, quando a gente tem essa descrição e a descrição desse privilégio, a gente percebe que essa racialização ela se dá pelo inverso do caminho normalmente estabelecido na literatura contemporânea, que não é a afirmação de uma identidade negra, mas é uma afirmação da diferença pelo estabelecimento da branquitude. Nisso eu trago uma citação que eu acho que dá para ler. Só um instante. Aqui. Abre a citação. O shopping Leblon tinha acabado de abrir as portas numa rua bem atrás da cruzada, e era de lei o bonde partir da escola para ficar por ali, subindo e descendo a escada rolante, babando nos tênis da vitrine e, claro, sendo perseguido pelos seguranças, recebendo olhar hostil dos clientes e dos vendedores. Um dia, por algum motivo, que já não se lembra mais, Biel partiu sozinho no shopping e foi bem mais tranquilo. Mesmo com o uniforme da escola, sentiu que foi deixado muito mais à vontade para andar de um lado para o outro naquele dia, entendeu que era diferenciado. E esse diferenciado vem escrito em itálico. Então, não só nesse momento, mas em diversos momentos da narrativa, o Biel consegue entender o privilégio dele e em como ele se diferencia com os outros amigos dele, que também vêm de uma realidade de favela, que também vêm do morro, mas que, diferente deles, são pessoas negras. Voltar um pouco para cá, para falar sobre aquela citação do Murilo,
eu tinha mencionado mais cedo. Oi, Tereza. Oi, Kátia. Que é o Tava momento em que falando ele com ele o retorna à Wesley casa e ele da mãe dele, falou que ele em outro lugar do Rio de Janeiro, na verdade é na Zona Oeste, em Campo Grande, que é onde, na verdade, ele nasceu. Ele cresceu na Rocinha, mas nasceu em Campo Grande. E ele acaba admitindo à mãe que ele já não faz mais parte do Exército Brasileiro e que ele acaba se encontrando sem emprego. Abre a citação. O problema todo é esse, mãe. Aquilo lá não é só um trabalho. Ou a senhora acha que é só um trabalho, o maluco apontar um fuzil 762 carregado na cara de um moleque de 15 anos. E o pior desse bagulho, mãe, é que não foi porque ninguém mandou, não. Foi porque eu quis. Eu só estava acompanhando a abordagem de um outro soldado. Eu não precisava fazer nada, mas eu fiz. Eu fiz porque já estava puto, porque me irritou mais ainda. Ficou de deboche com a gente da guarda. Eu me lembro, tava um calor do inferno com aquela roupa. O caralho daquele coturno, mas na real mesmo, eu fiz porque eu quis e porque eu podia. Eu senti que podia, que eu tinha a porra de uma arma carregada na minha mão e que por isso quem mandava naquela merda era eu mesmo. Eu apontei, mãe, bem no meio da cara. Só que eu não sou isso aí, não. Mãe, a senhora me conhece. Eu não sou e nem quero ser. Mas eu vou morrer. Mas eu vou mostrar para a senhora. Vou mesmo. Então, a gente consegue ver que, na verdade, essa saída do Murilo do exército tem a ver necessariamente com a constatação de que talvez o poder de carregar uma arma e de talvez poder decidir o que vai ser da vida de uma outra pessoa, especialmente de uma pessoa que, assim como ele, era um favelado, faz ele ter uma consciência de que ele não deve estar naquele lugar. E é por isso que ele abandona o militarismo e passa a trabalhar de forma autônoma. Assim, outra coisa que é importante de ser marcada é que uma preocupação constante entre não só o Biel, não só o Washington, não só o Douglas, todos os personagens, não só os protagonistas, é a preocupação com o dinheiro. E ela está necessariamente ligada ao trabalho. João, com licença rapidinho, você tem mais 2 minutos, tá? Por favor. Tá certo? E essa preocupação com o dinheiro também está relacionada à violência e à guerra às drogas, porque a outra, para além da abordagem mais óbvia da violência no romance, que é a opressão dos policiais, que é a instalação dos UPPs, tem a ver com a violência simbólica, a violência psicológica que esses jovens estão sofrendo nos trabalhos precarizantes que eles têm. Então, no começo do romance, por exemplo, o Washington e o Wesley, que são irmãos, eles trabalham como animadores de festa e eles precisam engolir diversos sapos para conseguir um mínimo para sobreviver. Então, essa violência não é só a violência opressiva do OPP, mas é também a violência do próprio capitalismo. E aí a gente vai para uma linha de violência psicológica, de violência simbólica, transmitida até pela própria humilhação. Mas é isso. É um trabalho que ainda precisa ser desenvolvido mais posteriormente na dissertação. Aí vão as minhas referências, meu contato e obrigado pela atenção de todos. Tá ótimo, João. Muito obrigado. Bom, a gente deu todos os tempos aqui possíveis.